Fala, povo lindo do Senhor. A promoção dos cursos à distância de libertação, batalha espiritual e cura da alma continua. Você entra no curso.pastorlobo.com, digita a palavra desconto maio e você vai receber 75% de desconto. Aproveita, dá um like e compartilha essa mensagem. E aproveita também e seja membro do nosso canal. Isso aí, gente. Abençoa a gente aqui embaixo. Deus Fica te com Deus. abençoe. Boa noite, queridos. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos na Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná, e eu quero, desde já, avisar que os nossos cultos já começaram presencialmente. Você pode participar. Temos algumas regras sanitárias, temos algumas orientações do governo do estado que você deve atender, e você também deve se inscrever para o culto por enquanto. Você sabe que o nosso ambiente aqui do culto, ele tem um limite, e nós estamos recebendo apenas 100 inscrições por culto. Por enquanto, tanto hoje quanto no próximo domingo, vamos fazer culto só pela manhã. Você deve entrar no aplicativo, no app IBBR Curitiba e se inscrever. Você vai dizer com a sua idade e vai se inscrever ali para o culto. Amém, gente? Outra questão é que amanhã, segunda-feira, teremos uma transmissão ao vivo às 20h30 do Vale do Sal Grosso. Você pergunta assim, pastor, mas vai ter churrasco? Não, o Ministério de Homens da nossa igreja chama-se Vale do Sal Grosso, e teremos aqui Maurício Almeida, o nosso presidente do Ministério de Homens, nosso líder do Ministério de Homens. Teremos o doutor Jaime Endes, eu fiz uma live com ele maravilhosa na sexta-feira, e também o doutor Zé Carlos. Um é pneumatologista, o outro é psicanalista e o outro é líder do Ministério dos Homens. Eles vão falar sobre a saúde integral do homem, segunda-feira, direto aqui no canal IBBR, para abençoar a sua vida, amém? O nosso endereço é a Avenida Desembargador Augusto Simões, 772, e você é muito bem-vindo, amém? Vamos orar, Pai querido, em nome de Jesus. Agora nós debruçamos o nosso coração sobre a tua palavra. Nosso coração está aberto para receber o teu poder, a tua graça, e para ouvir a tua voz e nos conduzir por um caminho de vida eterna. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? O que eu faço para viver e para ser um homem segundo o coração de Deus, ou uma mulher, uma mulher segundo o coração de Deus? A Bíblia vai dizer para a gente, em Mateus 6:21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Não é que o tesouro está dentro do coração do homem, não, o coração do homem, ele vai orbitar, ele vai ser atraído por aquilo que tem valor para ele. Onde está o teu tesouro, a tua vida vai então caminhar em volta, vai ser atraída, porque o coração é a sede dos nossos pensamentos, emoções e sentimentos. O que é ser uma pessoa segundo o coração de Deus? Aliás, Jesus também no Sermão da Montanha, no Monte das Bem-aventuranças, ali na Galileia, ele vai dizer que bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Existem diversas passagens bíblicas que vão ligar o coração do ser humano a Deus ou desligar o coração do homem a Deus. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre gente que serve a Deus de todo o seu coração e toda a sua alma, e de gente que endurece seu coração para o Senhor. E quais são as consequências e quais são as colheitas que nós temos por causa do coração. A Bíblia diz em Provérbios 4:3 que o coração deve ser protegido. Sobre tudo que se deve guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração, ele deve ser protegido, por quê? Porque dele há uma procedência, é dele que saem as fontes da vida. Uma pessoa cujo coração não está quebrantado, não está arrependido, não está humilhado, normalmente ou certamente, é uma pessoa que está afastada do caminho do Senhor, do propósito do Senhor,
e de uma vida segundo o coração de Deus. Guarda o teu coração, essa proteção, ela é dada porque o coração é a sede da vida. Em Gênesis 6, 5, é a primeira passagem que fala do coração do homem, e diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O coração do homem sem Cristo, o coração do homem sem Deus, é um coração mau, é um coração cujo seu desígnio, ele é completamente desviado do propósito do Senhor. O coração aqui, ele representa a sede da vida, aonde a vida está. E o texto vai dizendo para a gente que o coração do homem é mau, continuamente. O homem está sempre buscando o mal. O pecado faz com que o mal exerça um papel de atração, de sedução, puxando, arrastando a pessoa para aquilo que não vem do Senhor. Outra questão com relação ao coração é que o coração, ele governa a vida do homem. Mateus 15, 19, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. É do coração do homem que procede. Essa palavra procedência, que nós lemos em Provérbios também, é dele que procede as fontes da vida, mas também é dele que procede a morte, é dele que procede os assassinatos, é dele que procede as fraudas, é do coração que vão proceder o mal. É por isso que ele tem que ser protegido, porque se você não proteger o teu coração, a sua vida começa a ser governada por um sentimento distante do coração de Deus, desligado do coração de Deus. Dependendo daquilo que você se alimenta, dependendo do ódio que te satisfaz, do desejo de vingança que te atrai, da noção que você tem de justiça própria. Eu fico, às vezes, muito poucas vezes, às vezes eu fico muito distante das redes sociais, eu não me envolvo muito com isso, eu sigo pouquíssimas pessoas, mas eu fico vendo que tem gente que tem ódio, pessoas que têm assim o coração que é vingativo. Algumas publicações eles fazem para machucar. Eu quero ter razão, eu quero provar e jogar na cara. Eu quero que ela sinta a dor que eu senti quando ela fez aquilo comigo, que ela falou aquilo comigo, aquilo que ela me maltratou quando eu tropecei, quando aquilo que eu cria, aquilo que eu gostava, aquilo que eu amava foi destruído. Você percebe então que é do coração do homem que vem todo o mal. E é por isso que se deve guardar. Outra questão é a contaminação do coração. Jesus, em Marcos 7, 17 a 20, diz assim: quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis, não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos, e dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina. A noção de pureza do judeu é muito interessante. Quando nós visitamos ainda hoje Israel, vamos a Jerusalém, nas cidades de Jerusalém, eles têm uma ligação muito forte entre alimentação e pureza. Eles entendem que a pureza vem por aquilo que você se alimenta. É por isso que eles lavam as mãos, os judeus, os turcos também. Eu tive em Istambul certa vez, tive na Turquia. Eles lavam 7 vezes a mão esquerda, eles lavam 7 vezes a mão direita, até mesmo para entrar no templo. Isso em tempos de pandemia, isso é ótimo para a gente fala sobre a pureza de lavar as mãos, limpar as mãos com álcool em gel. Mas o judeu, ele cria que não se podia comer
comer sem lavar as mãos, porque isso tornava o homem impuro. E Jesus está dizendo, não, o que entra pela boca não contamina o homem, porque desce pelo ventre. Depois vai fazer a digestão e vai descer pelo ventre. Mas o que sai do coração é que contamina o homem. É aquilo que está aqui, ó, abrigado dentro da gente. É aquilo que vai ser semeado e vai ter um crescimento dentro da gente. Você fica notando que tem gente que diz que vingança é prato que se come frio. Então ele fica alimentando aquela vingança, aquele ódio, aquela razão. E eu digo para você uma coisa, todo radicalismo é tolo, a não ser o radicalismo contra o pecado. Todo radicalismo, tanto para um lado quanto para o outro, tanto para a direita quanto para a esquerda, tanto para cima quanto para baixo. O machismo é tão tolo quanto o feminismo. Deus, ele fez o homem para ser homem e a mulher para ser mulher. Eu fico vendo algumas posturas, alguns posicionamentos que, em vez de agregar, que em vez de aglutinar, que em vez de trazer para perto, afastam, criam rachas, criam divisões. E aqui Jesus está dizendo que essas divisões, eles encontram um lugar de contaminação dentro do coração da gente. Quando nós vamos alimentando esses desejos malignos. Então, você pode comer o que você quiser, querido. Jesus, ele tornou os alimentos, todos eles puros. Quando você lê Levítico, capítulo 11, que fala sobre animais puros e define animais que são impuros, alguns você podia comer e outros você podia não comer, Jesus aqui, é interessante isso. Aquilo que foi dito em Levítico 11, falava a respeito de ter uma vida de pureza, mas ele estava apontando para o pecado. Hoje, você sabe muito bem, e Jesus deixa isso muito claro, que todos os alimentos são limpos, tanto que você dá glória a Deus. Ele fala, o apóstolo Paulo diz, aquele que come para o Senhor come, aquele que não come para o Senhor não come. Então, quando você comer, querido, dê graças a Deus, porque quando você dá graças a Deus, você purifica o alimento. Tiago diz, na sua carta de Tiago, ele diz que todo alimento é purificado pela palavra e pela oração. Então, quando você for comer, não se preocupe com isso. Coma. Coma, mas dê graças e ore em nome de Jesus. Quando a Bíblia fala sobre um coração, já que estamos falando de pureza, ele pode esconder a sujeira. Porque se é dele que sai as fontes da vida, mas é dele também que sai as contaminações, diz assim, em Mateus 23, 24 a 28, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o exterior do copo, para que também seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente são cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. O coração pode esconder a sujeira? Pode. O coração pode esconder sujeira? Pode. Aliás, a imundície, ela não atrai a Deus. A imundícia atrai ao espírito imundo. Quando eu gosto de citar esse exemplo, existe um canal na televisão paga chamado Discovery Home and Health, e ele traz um programa chamado Acumuladores. Você olha de fora da casa, a casa é bonita, mas quando você entra dentro da casa, a casa é terrivelmente suja, com um monte de porcaria. A pessoa vai guardando lixo e aquela casa vai se tornando tóxica a ponto de atrair baratas, vermes, moscas, larvas e ratos. Assim também é o coração do homem. Quando o homem por fora, ele se apresenta como alguém que é perfeito, mas por dentro seu coração é entortado. Eu tenho ministrado algumas vezes sobre pessoas que vêm buscar ajuda para a gente
E o que eu faço durante praticamente todo o processo de aconselhamento é ouvir a pessoa, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Um homem cujo coração é crítico, cujo coração é maligno, cujo coração é cheio de imoralidade, ele vai expor através das suas palavras. As suas palavras vão ser cheias de violência, cheias de palavrões, cheias de palavras duras, cheias de crítica e cheias de ódio. Por quê? A boca fala do que está cheio o coração. Aliás, é isso que a gente vê, já que falamos um pouco sobre redes sociais, é isso que a gente vê nas publicações. A tua publicação vai falar daquilo que o teu coração está cheio. Está cheio. Tem gente que você vê exatamente quem é o Deus dela pelas publicações dela. As publicações dela fazem ela girar, fazem ela caminhar em volta daquilo que é o tesouro dela. Porque onde tiver o teu tesouro, ali vai estar também o teu coração. Um homem que é fanático por futebol, e olha, e eu gosto de futebol, mas eu jamais vou perder um culto por causa de futebol. Olha, eu gosto de comida, mas eu jamais vou deixar de jejuar para o meu Senhor e meu Deus por causa de uma comida. Então, aquilo que gerencia, que organiza, que atrai a sua vida, é aquilo que é o tesouro que está o teu coração buscando. Então, cuidado com as contaminações, cuidado com a sujeira que você abriga no coração, porque a sujeira que você abriga no seu coração, aquilo que está ali dentro do seu coração, vai atrair o mal sobre a sua vida. É isso aí. O coração é a porta de entrada do mal. João 13:2, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Existiu aqui, claro, uma tentação. Judas, ele havia ficado muito irritado no capítulo anterior, porque uma mulher derrama um perfume caríssimo sobre a cabeça dele, e aí Judas diz, isso é um desperdício. Isso poderia ter sido vendido e dado aos pobres. E Jesus diz, não, o que ela fez para mim, isso também está no Evangelho de Marcos, foi uma boa coisa, ela me preparou para a morte. E aonde quer que o Evangelho do Reino seja pregado, o que ela fez vai ser contado para a sua memória. A Bíblia diz que Judas ficou tão irritado que ele saiu para trair Jesus. Preste atenção. As traições começam primeiro dentro do coração. Todo tipo de fraude de relacionamentos, todo tipo de quebra de alianças começa primeiro aonde? Dentro do coração do homem. Aqui, Judas já tinha decidido no seu coração que iria trair aquele que é o verbo da vida. O coração, ele pode abrigar uma sentença, pode abrigar uma expectativa falsa. E aqui o diabo já havia colocado no coração de Judas que traz Jesus. Aliás, a Bíblia só diz que a Bíblia diz que apenas 3 pessoas foram invadidas por Satanás em pessoa, não por demônios. A primeira é a serpente do paraíso, de Gênesis capítulo 3. A segunda é Judas Iscariotes, o diabo entrou no coração dele, depois ele foi se enforcar. E a terceira é o anticristo, que a Bíblia deixa muito claro isso no livro do Apocalipse. Então o coração da gente pode abrigar o mal. E quando o mal entra no coração da gente, só Jesus pode libertar. Por isso que Deus promete para a gente um coração novo. Em Ezequiel 36:26, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Aqui é a primeira vez que a gente vê Jesus, Deus falando um transplante no coração do ser humano, tirando a dureza do coração. Jesus muitas vezes ele cita o coração duro, ele cita o coração cheio de
pedra, cheio de dureza com relação à sua palavra, com relação à fé, com relação a tudo aquilo que ele tem ensinado aos seus discípulos. Diz assim em Jeremias 31, 33, porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Então ele fala que mente e coração, ele fala que mente e coração vai ser lugar de impressão. Antes, a lei estava impressa numa pedra, aquela que Moisés busca no capítulo 32, no capítulo 34, quando ele sobe o monte no Sinai para falar com o Senhor, para ouvir o Senhor. Mas agora ele diz, não, eu vou imprimir num coração de carne. Ele está dizendo aqui o seguinte, que uma das evidências de um coração novo, de uma vida nova, do novo nascimento, é um coração modificado, é um coração transformado. Aliás, tem uma canção que diz isso. Recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Jesus, ele pega o meu coração, velho de pedra, e me dá um coração novo. Por quê? Porque o coração, ele é um abrigo, o coração é um cofre seguro. Em Deuteronômio 6, 5, 6, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. À medida com que você anda com Deus, que você busca Deus, as palavras de Deus vão enchendo o seu coração. Tem muita gente que fala assim, pastor, eu gosto das suas palavras, a gente recebe aí mensagens que são colocadas no nosso canal do YouTube. Querido, preste atenção, se você se alimentar da palavra de Deus, o teu coração vai estar cheio de Deus e a tua boca vai falar de vida eterna. É isso. O coração é um cofre seguro, então busque a Deus de todo o teu coração. O coração, ele deve perseverar em buscar ao Senhor. Jeremias 29, 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Tem gente que se aproxima de Deus com muita ressalva, tem gente que dá passos na direção de Deus com muita lentidão. Eu sou um homem que eu sou apaixonado pela vida, eu sou apaixonado pelo meu trabalho, eu sou apaixonado por ser pastor, eu sou apaixonado por cuidar de pessoas, eu sou apaixonado pelo reino de Deus, eu sou apaixonado, existe dentro de mim uma chama que arde, uma fogueira dentro de mim, que faz assim o meu coração buscar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Eu não consigo amar pela metade, eu não consigo amar mais ou menos. O meu coração se entrega ao Senhor, e se você fizer isso, você vai se encontrar com Deus. O nosso coração, ele também é cheio de motivações. Em 1 Samuel 16, 6 a 7, diz, porém o Senhor disse a Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Deus, ele consegue ver motivações do coração. O nosso coração é motivado para algo. Ele conhece intenções do coração. Aliás, a palavra de Deus, ela é como espada de dois gumes. Ela é mais penetrante que espada alguma. Ela entra na divisão de juntas e medulas, da alma e do espírito. Ela é apta a discernir intenções do coração. Quando você lê a Bíblia, ou a Bíblia vai te trazer para Deus e você vai dizer, é isso que eu quero, ou ela vai te afastar de Deus. Porque se o teu coração for inclinando ao pecado, você não vai gostar da Bíblia, você vai discutir com todo mundo, você vai encontrar lógicas para desobedecer a palavra de Deus. Eu vejo, é tão interessante quando a pessoa quer pecar, ela pinça porções da Escritura para pregar o que ela quiser. O que ela quiser.
É daí que surgem o que? As heresias. É aí que surgem as divisões. É aí que surgem as fraturas dentro da fé. É aí que acontece. Por que existem tantas religiões? Porque as pessoas, em vez de interpretar a Bíblia segundo a Bíblia, em vez de trazer a verdade global da Bíblia para a sua vida, tiram um versículo fora do contexto, para o pretexto que ele quiser. É isso que acontece. Então, o coração ele pode ser motivado. E nós vamos trazer aqui 10 motivações do coração, aonde o coração pode se tornar aquilo que Deus não motivou, não predestinou para ser. Em primeiro lugar, o coração pode abrigar o engano. Jeremias 17, 9 a 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Você está entendendo que o coração produz fruto? Aquilo que está no teu coração vai produzir ações. É isso que a Bíblia está dizendo para mim. Que o coração do homem, ele é corrupto. Ele se vende. Quando você vê escândalos de corrupção, seja no governo, seja na CBF, seja na FIFA, seja corrupções menores dentro do dia a dia, é porque o coração do homem, ele é prevaricador. Até por um prato de comida, o homem prevaricará. Gente, pensa nisso. Um coração é algo que pode abrigar o engano. E tem gente que tem certeza que está certo e está errado. Gente, só um intervalo aqui na mensagem. Os livros do Pastor Lobo, de Libertação e Batalha Espiritual, estão lá em www.institutoexodos.com. E aproveite e se inscreva no nosso canal. E também você pode ser membro e abençoar o nosso ministério. Clica aqui embaixo e seja membro. Por mais que você mostre evidências, por mais que você mostre provas, ele vai dizer, não, eu não creio desse jeito, eu não acho assim. E você vai e apresenta para ele provas concretas, mas o coração é enganoso, mais corrupto. Tem uma versão que diz, mais perverso do que todas as coisas, e só Deus consegue esquadrinhar ele, investigar ele. Número 2, o coração ele pode acomodar o pecado, ele pode aconchegar o pecado. Salmo 139, 23 e 24, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É muito interessante, porque o coração, ele não só abriga o pecado, mas ele convence que o pecado não é pecado. Quando o Espírito Santo não está na vida da pessoa, ela fica convencida de que aquele caminho que ela está tomando não é um caminho de morte. É por isso que o salmista diz, sonda-me, ele vem, investiga-me, faz um mapeamento no meu coração, coloca a tua lupa, coloca o teu microscópio no meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, me convence dos meus caminhos tortuosos, tira a minha vida desse desejo que eu tenho de abrigar, de acomodar pecado, e guia-me pelo caminho da justiça e da eternidade. Número 3, o coração pode se tornar maligno? Pode. Pode, Jeremias 7, 24, mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para diante. Um coração pode ser um coração mau? Pode. E o que tem de gente experimentando malignidades, o que tem de gente experimentando viver com pessoas que têm um coração mau, tem gente que é má, interessante que é tão mal que essa malignidade se torna uma grande doença, uma grande enfermidade na alma e que impede a pessoa de qualquer justiça que beneficie os outros. Número 4, o coração pode se afastar de Deus? Pode. Jeremias 13:10, este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração,
e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto que para nada presta. Jeremias 10 está dizendo que o povo de Deus, o povo dele, se afastou. Deus se afasta, Deus vê o povo se afastando porque o coração se afasta. Jeremias, é interessante que Deus, ele está lamentando perder os seus filhos. Israel é filho de Deus, ele é tratado como filho de Deus, é uma nação, é um povo. E Deus está lamentando, está dizendo, eu estou te dando aqui um caminho para você prosperar. Sabe aquele pai que aconselha o filho? Vai estudar, meu filho. Sai do videogame. Sai dessas tolices. Aproveita que você é novo, se esforça, trabalha, abre um negócio, começa a viver experiências, porque a experiência vai trazer a você maturidade. O filho não quer saber de nada. Meu filho, não anda por esse caminho, não se envolve com essa pessoa, aceita o conselho do seu pai. E o filho não quer receber o conselho do pai. Então a vida dele vai ser uma vida que vai começar a colecionar um monte de derrotas e tristezas. E no final ele vai ficar velho e vai falar o seguinte: mas por que aconteceu comigo? Querido, você não é diferente de ninguém. Nós temos praticamente as mesmas oportunidades. Mas dependendo daquilo que se abriga no teu coração, a verdade ou a mentira que você vai abrigar, vai manter você ou no lugar de derrota ou no lugar de vitória. Interessante isso, eu sempre fui um filho. Eu não vou dizer para você que eu tive medo, mas eu tinha muito temor de desobedecer os meus pais. E eu tinha um amigo meu, morava na minha rua, nós jogávamos bola junto. Tudo que a gente fazia, ele tinha que fazer ao contrário. Ele era aquele menino, eu me lembro que eu morei numa Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, hoje, dentro da Baía de Guanabara, hoje aquela praia está muito suja, mas quando eu era menino, aquilo era muito limpo, gente. E a gente ficava no cais, e tinha uma árvore cujo galho ia lá para dentro do mar, e a gente se pendurava numa corda e a gente se jogava ali. Só que havia duas cordas. Uma corda, à direita, ficava perto de umas pedras. Você se balançava e caía perto das pedras. E tinha uma outra corda à esquerda que não tinha pedra nenhuma. Então, quando a maré ficava rasa, a gente via exatamente, ó, aqui a gente pode se machucar. E eu pulava de lá, só que eu sempre pulava na esquerda. E a fila lá era sempre grande. Então, enquanto eu pulava uma vez, quem estava ali para pular da corda no mar, na fila da direita, pulava 5, 6 vezes. Mas você podia morrer. E eu lembro que certa vez o menino se machucou lá. E esse meu colega sempre estava ali. Pois eu vou dizer, as pessoas que não recebem o conselho do pai, encurtam a sua vida. A Bíblia diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem, e os teus dias sejam longos sobre a face da terra. Esse meu amigo morreu com 19 anos. É interessante como em tudo que a gente ia fazer, ele ia fazer ao contrário, porque ele não dava ouvidos ao seu pai. E tem muita gente fazendo isso hoje. E a gente que Deus diz, vai por aqui. Não, ele vai por lá. Não faça isso. Não, vou fazer porque eu sou livre para fazer. É verdade. Você tem liberdade de escolha, chama-se livre-arbítrio. A decisão é sua, mas para lá você vai encontrar morte. E para cá você vai encontrar vida. Então, um coração, ele pode sim se afastar de Deus por causa da desobediência. Número 5, o coração pode se tornar insensível. Jeremias 16:10. Vós fizeste pior do que vossos pais, pois eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos a mim. Sabe quando a pessoa não quer mais ouvir? Eu não suporto mais ouvir esse cara, eu não suporto mais ouvir essa mulher, eu não suporto mais. É interessante que hoje pela manhã eu falei sobre isso, sobre os desigrejados. É gente que não quer mais saber de igreja, é gente que não quer mais saber de Deus, é gente que não quer mais saber de pastor, é gente que não quer mais saber de se reunir, é gente que já foi tão ferida dentro da igreja, tão machucada dentro da igreja, que não entende que existem igrejas e igrejas. Mas uma coisa você deve saber, preste atenção nisso. Você é da igreja do Eu em Casa, você precisa ser pastoreado. Nem todo pastor é igual, nem todo pastor
é maligno, nem todo pastor, ele tá motivado só para construir algo segundo o seu coração. A igreja, em lugar nenhum você vai ver que é um lugar de perfeição. A igreja é feita por gente. Jesus, ele vai dizer que edificará uma igreja. Igreja são pessoas. A palavra igreja vem de eclésia, que significa reunião ou assembleia. É por isso que nós temos igreja que chama Assembleia de Deus, ou seja, uma reunião de pessoas. E pessoas, elas falham, pessoas, elas tropeçam, pessoas, elas nos espetam, pessoas, elas podem nos machucar, mas pessoas também podem nos ajudar, pessoas podem nos abrigar, pessoas podem nos compreender, pessoas podem nos amar. Hoje, a maior igreja do nosso país, gente, ela não tem placa. É a igreja flutuante. É gente que pula de igreja em igreja, que se alimenta um pouquinho aqui, que se alimenta um pouquinho ali, que bebe um pouco de uma fonte. Você deve fazer isso bastante. Mas quando a tua vida dá errado, você vai precisar de alguém que cuide do seu coração. De alguém que vai orar por você, que vai chorar com você, que vai pelo menos se alegrar com você, porque tem gente que não consegue nem mostrar para os outros as alegrias do seu coração. Um coração pode se tornar insensível? Pode. Quando ela deixa de ouvir, quando a pessoa tapa os ouvidos para a palavra do Senhor. Número 6, um coração pode endurecer. Mateus 19:8, respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Aprenda uma coisa, querido. Princípios são eternos. Princípios não quebram. O livro dos princípios é o livro do Gênesis. Você vai ver ali gente seguindo princípios e quebrando princípios. Você olha para a vida de Abraão, ele segue princípios, mas quando ele quebra princípios, ele não só se machuca, mas machuca todo mundo. Você vê a vida de Jacó, também conhecido como Israel, ele segue princípios e ele quebra princípios. E quando ele quebra os princípios, ele se esborracha, se machuca e machuca todo mundo. Você vê ali a vida de José. José é um homem que vive princípios. E ele tem uma colheita, apesar do sofrimento que ele vive durante 14 anos, ele tem uma colheita que abençoa a sua vida. Então, quando a Bíblia fala sobre dureza de coração, é lícito repudiar a mulher, o que está acontecendo? Eles repudiavam por qualquer coisa. Ele não está falando que havia aqui uma incompatibilidade de gênios, uma violência doméstica, um marido ou uma mulher drogada, que só trazia problema, que trazia marginal para dentro de casa. Aqui ele está falando de, não gostei que a sua comida hoje estava sem sal, vai embora, eu vou te despedir. Havia um desprezo à aliança aqui. E é por isso, por causa da dureza do seu coração, você é tão duro, vocês são tão duros, que Moisés acabou permitindo o repúdio. Mas Jesus diz, mas não foi assim desde o princípio. Porque o homem deixará pai e mãe, se unirá à mulher, e serão uma só carne. E aquilo que Deus uniu, o homem não vai separar. Quem te une, querido, não é o pastor, não é o sacerdote, não é a festa. Quem une você é Deus. Então, cuidado, porque o teu coração pode endurecer. Número 7, o coração pode se perverter. Hebreus 3, 12 e 19. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Um coração, ele pode ser tão perverso. Aliás, quando lemos Jeremias, mais perverso do que todas as coisas, que pode te afastar de Deus a ponto de você jamais ter acesso ao Senhor. Um coração, ele pode estar pervertido de tal maneira, numa tal ordem, numa tal dimensão, que isso pode impedir, escute, pode impedir ele de viver perto de Deus e muito mais, pode afastar ele de Deus. E isso a gente entra no 8º ponto, que é a incredulidade.
A incredulidade, o coração pode se tornar incrédulo. Marcos 16:14, finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa. Aqui, Jesus ressuscitou, ele aparece aos 11, porque Judas foi se enforcar, e eles estavam reunidos à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Um coração pode se tornar incrédulo? Pode. Um coração pode ficar cheio de resistência a Deus? Pode. Quando as coisas não acontecem do jeito da gente. Aqui os discípulos, eles não queriam que Jesus morresse, eles não queriam a cruz, eles não queriam o sacrifício de Cristo. Pedro já havia falado em Mateus 16 para Jesus, quando Jesus diz: importa que o Filho do Homem seja entregue às autoridades, aos fariseus, ele morra. Pedro diz para Jesus: isso jamais vai te acontecer. Então Jesus dá uma palavra duríssima para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, tu não cogitas das coisas do céu, mas apenas das coisas dos homens. Um coração, ele pode se tornar incrédulo, por quê? Porque não deixa Deus ser Deus. Tem muita gente que não deixa Deus ser Deus, e se não for do jeito dele, ele se torna incrédulo. Nós oramos durante o início desse ano, final do ano passado, para alugar uma propriedade aqui do lado, da nossa igreja. E Deus disse não para a gente, pelo menos por enquanto. E hoje nós entendemos por que Deus disse não. Porque se nós tivéssemos alugado aquela propriedade do lado, teríamos comprometido financeiramente todos os recursos da igreja, e nós estaríamos hoje com aquele ambiente fechado e sem propósito. Em Deus, então, ele tem o tempo certo, e quando ele diz não, ele está sendo bom. Por que eu não pude me casar com ela? Porque o Senhor conhece o amanhã, e ele sabe que esse casamento poderia trazer na sua vida. Por que Deus impede, diz não para Paulo? Paulo ora 3 vezes a respeito de um espinho na carne, Deus diz não e não. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Havia um poder manifestando, andando sobre Paulo, que se manifestava na fraqueza dele, e não na soberba dele. Quando a Bíblia fala sobre coração incrédulo, ela aponta para a gente incrédula que se torna crítico e estéril. A Bíblia conta, pelos Crônicas, capítulo 15, ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi dançando e folgando, o desprezou no seu coração. 2 Samuel 6:23, Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Querido, a crítica pode esterilizar a tua vida. Sabia disso? Mical, sabe quando a pessoa despreza a outra? E eu estou falando aqui de um homem segundo o coração de Deus, já que estamos falando de coração, chamado Davi. Ele faz festa, ele está feliz. Por quê? Porque ele traz para perto o símbolo da presença de Deus. Naquele tempo, Deus se manifestava onde? Na Shekinah, em cima da arca, no chamado Santo dos Santos. Davi vai preparar aqui um lugar, um templo, para que a arca fique ali e Deus fale com o seu povo e o povo possa buscar o Senhor. O centro da fé era o quê? Era o templo. Hoje você sabe que eu e você somos o templo do Espírito Santo. A palavra de Deus, que era aquelas pedras que ficavam dentro da arca, hoje está dentro do nosso coração. Mas não está dentro do coração de todo mundo, não. Está dentro do coração de quem conhece a palavra de Deus. Porque tem muita gente que não conhece a Bíblia e diz assim: a palavra de Deus está no meu coração. Não está. E eu vejo por aquilo que você fala, porque a tua boca fala do que está cheio o teu coração. E isso que você fala, querido, não está na palavra de Deus. E tem muita gente que vive de notícias que não vêm do Senhor. São notícias requentadas, é um evangelho fajuto, falsificado. Aqui, essa mulher, ela vê Davi feliz e despreza. Tem gente que não pode ver os outros felizes. É invejoso. E aí,
despreza. Sabe quando você despreza alguém que você não aguenta nem ouvir a voz dele? Isso produz na sua vida esterilidade. A quimical despreza no seu coração a Davi, que qual foi a resposta espiritual para a vida dela? Nunca produziu uma herança, um filho, morreu estéril. Cuidado com o coração crítico, cuidado com esse teu coração que só reclama dos seus filhos, só reclama da sua esposa e do seu marido, só reclama da sua igreja, só reclama do seu trabalho, só reclama da vida. É aquela hiena do leão da montanha, ó vida, ó azar. Você não tem alegria em nada. Isso não produz na sua vida fertilidade, mas produz crítica e esterilidade. E por último, o coração pode se tornar impiedoso. Marcos 3:25. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor. Indignado e condonido com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Jesus se condoeu com a dureza do coração das pessoas que estavam ao seu redor. Tem gente que está vendo o milagre do Senhor todos os dias. Eu sei que é tempos que as pessoas choram. Tem muita gente chorando porque estão perdendo familiares por essa enfermidade maligna, terrível, chamada Covid-19. Eu sei disso. Mas tem gente que vê milagres todos os dias. Tem gente sendo curada também aos montes. Tem gente recebendo esperança de novo. Tem pessoas recebendo de novo uma razão para viver, uma nova oportunidade. E mesmo assim, continuam com seu coração ímpio. Jesus mostra para a gente todo dia milagres acontecendo quando a gente abre nosso próprio olho. Quando você levanta de manhã cedo, isso já é um milagre. O fôlego da vida é um milagre. O sangue correndo nas veias é um milagre. Um coração batendo, sem você dar ordem para ele bater, isso é milagre. Só que o homem incrédulo, longe de Deus, pode ter um coração impiedoso. Você está entendendo? Como é que eu vivo uma vida segundo o coração de Deus? Enchendo o teu coração de Deus. Essa é a resposta. A Bíblia vai dizer em Lucas 6, o homem bom, do bom tesouro, do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Se o teu coração for cheio de Deus, a sua palavra vai ser cheia de doçura, de sabedoria do alto. E essas palavras vão governar a tua vida segundo o propósito de Deus. Mas se o teu coração não se enche de Deus, a tua boca vai falar daquilo que não é de Deus e vai governar a tua vida, incentivar quem está perto de você para viver longe de Deus e viver não segundo o coração de Deus, mas viver segundo um propósito maligno e perverso. Amém? Enche teu coração de Deus. Eu quero orar por você, por todos vocês que são alcançados pelo nosso canal, pela nossa igreja, pela vida que nós temos estabelecido aqui, através de todas essas mensagens que estamos pregando. Você quer mudar o teu coração hoje? Você quer ter uma experiência de receber um novo coração? Retirar essa incredulidade, retirar essa dureza, retirar a impiedade, retirar a perversão, retirar o medo, retirar aquilo que faz com que você viva não segundo o coração de Deus, mas segundo os propósitos do mundo perdido. Você quer isso? Se você quer receber Jesus no seu coração, se você quer ter no teu coração o trono para Jesus governar a sua vida, se você quer ter no teu coração um terreno assim muito cheio de sementes, para que frutifiquem, para que fertilizem e para que multipliquem fruto de vida eterna, eu vou pedir para você, onde você estiver, coloca a mão no seu coração e eu vou orar por você. E eu quero te pedir que você faça uma oração comigo muito simples. E que você repita em voz audível. Não apenas em pensamento, mas em voz audível. Diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, eu em nome de Jesus te peço perdão pelo meu coração
que se desviou do Senhor, que se afastou de ti, que correu atrás daquilo que nunca me trouxe alegria. E eu quero hoje abrir o meu coração e convidar o Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, para que se assente no trono do meu coração e que eu seja recebido como filho de Deus, que eu seja incluído na família de Deus e na aliança eterna do sangue da cruz. Eu te peço perdão pelos meus pecados e eu hoje celebro uma aliança, um pacto com Deus para a vida eterna e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou orar por você, Pai querido. Homens e mulheres, jovens, adolescentes ouviram essa palavra e reconhecem um coração perverso, corrupto, enganoso, mentiroso, afastado do Senhor. Mas hoje arrependidos, pedem para que o Senhor transforme as suas vidas. Pedem para que o Senhor enche o seu coração da tua palavra e das tuas promessas. Tira deles, Pai, tira do coração deles, melhor dizendo, tudo aquilo que não é teu, toda sujeira, incredulidade e dureza. E dá o coração igual ao do Senhor Jesus para cada um deles, cheio da tua paz, cheio da tua bênção e cheio da tua presença que nos santifica, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu te abençoo em nome de Jesus. Você pode continuar colocando seus pedidos de oração aqui embaixo, que nós vamos... Todos os pedidos de oração são levados para o time de intercessão. E o time da intercessão, eles fazem, inclusive, então, o dia que você vier na igreja aqui, nós vamos mostrar para vocês, faz uma tabela com o teu nome e com os pedidos de oração. É bom você também dizer aqui, a minha oração foi ouvida, o meu clamor foi atendido. Amém? Deus te abençoe. Amanhã, não se esqueça, temos Vale do Sal Grosso, ou seja, Ministério dos Homens, aqui mesmo no canal, ao vivo para você, online. Maurício Almeida, doutor Jaime Endes, nosso psicanalista, e doutor Zé Carlos, que vão tratar sobre a saúde integral do homem. Vai ser uma bênção. Amém? Fica com Deus, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida, sua casa e toda a sua história, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus.